Não existe cloud. Cloud significa apenas usar o servidor de outra pessoa. Apesar de ser a mais pura verdade, hoje muitos serviços de cloud armazenam diversos arquivos, diversos documentos da maioria das pessoas. Isso acontece porque eles oferecem alguns gigas de armazenamento, seja de uma forma gratuita ou até mesmo por alguns planos. E aqui gratuita entre aspas, porque ainda assim existe um pagamento sendo feito. Mas para muitas pessoas, usar serviços em cloud, seja para armazenar fotos ou documentos, se tornou uma parte crucial da vida online. Só que o que precisa ficar claro, quando você usa serviços como Google Drive, Dropbox e Microsoft OneDrive, você está deixando os seus dados nas mãos de um terceiro. Mas, Pio, quais são as implicações disso para a privacidade? No vídeo de hoje nós vamos analisar alguns aspectos de privacidade quando pensamos em armazenamento em nuvem e explicar também como você pode proteger os seus dados. E vamos comparar também alguns provedores e entender como cada um lida com a sua segurança e a sua privacidade. E antes de ir para o conteúdo, vamos falar sobre um projeto que tem apoiado o Privacy Map, que é a Zcash. Recentemente rolou o Z-Convozes lá no Rio de Janeiro, que é uma conferência de privacidade organizada pela comunidade Zcash Brasil e teve muito conteúdo, eu compartilhei com vocês como foi o evento, lá pelo Instagram, Twitter, enfim, aproveita aí e já segue as redes sociais do Privacy Map também. Inclusive, quem ficou ligado por lá, teve até link com ingresso gratuito para o evento, quem estava acompanhando até mesmo conseguiu garantir aí. E além de ser convidado para palestrar sobre privacidade pelo pessoal lá da Zcash Brasil, ganhamos também alguns brindes do evento. Eu queria aproveitar aqui para poder agradecer a equipe da Zcash, mas também para mostrar para vocês o que eu ganhei em um evento de privacidade. Primeiro que veio uma sacola super legal, aqui escrito Z-Convozes, e dentro dessa sacola tem várias coisas aqui. Ó, veio aqui alguns stickers, né? Alguns adesivos, então tem alguns muito legais, com logos da Zcash, com logos relacionados à privacidade. O que eu mais gostei foi esse daqui, Privacy is Normal, porque realmente privacidade é normal e deve ser considerada normal. Além disso, veio uma caixinha aqui, eu imagino que seja um copo, vamos ver. Olha só, olha isso, um copinho da Zcash, vai ficar aqui atrás. Esse aqui eu vou guardar e vou deixar aqui no cenário, em homenagem à Zcash que tem apoiado o nosso trabalho. Além do copo, também aqui tem o meu crachá, que veio dentro da bolsa, uma caneta da Zcash, então vou precisar escrever aqui os roteiros do vídeo, vou ter uma caneta, e também aqui um adesivo do Zack Hub, muito legal. Muito obrigado pessoal da Zcash, além do convite, mas também por todos esses brindes também, mas ainda não acabou, olha só, que também veio uma camisa da Zcash, diretamente do evento. Tá aqui o logo da Zcash Brasil e também com o logo aqui do lado na manga, o Z-Convozes. Espero que fique legal no vídeo, vocês consigam ver, mas valeu Zcash pela camisa, por todos esses brindes aí, o evento foi sensacional e muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado por ajudar a nossa missão aqui no Privacy Map, que é levar privacidade para todos. E aqui, muito obrigado também por esses brindes. Bora pro conteúdo. Quando você usa as nuvens mais populares, você está confiando que eles mantenham suas informações seguras e privadas. Só que não adianta ter somente senhas fortes ou usar a autenticação de 2 fatores quando o serviço está literalmente vendendo as suas informações. Você está colocando dispositivos de segurança, mas não tem privacidade, entende? A maioria desses serviços pode acessar todas as suas fotos, seus documentos e as suas informações particulares, além deles poderem coletar seus dados, analisar e usá-los para publicidade e marketing. Então percebemos que não adianta só ter uma nuvem que ofereça segurança, mas também é preciso que ela ofereça privacidade, que é tão importante. Uma maneira de usar o armazenamento em nuvem de forma privada, onde os seus dados são protegidos, não ficam acessíveis ao provedor, é quando implementamos ou quando temos a criptografia de ponta a ponta, onde somente você tem acesso aos seus dados. E ela é diferente da criptografia em trânsito, onde os seus dados
dados são protegidos enquanto são transmitidos do usuário, ou seja, do seu computador, para o provedor do serviço de armazenamento em nuvem. E a criptografia em trânsito também é diferente da criptografia em repouso, onde o provedor criptografa os dados em seus servidores para protegê-los, por exemplo, contra cybercriminosos. Mas aqui, ainda assim, o provedor ainda pode ter o acesso aos seus arquivos. Na verdadeira criptografia de ponta a ponta, que é o que devemos buscar quando avaliamos um provedor de armazenamento em nuvem, nela o provedor não terá acesso aos seus dados desde que eles estejam criptografados. Isso porque tudo deve ser criptografado no seu dispositivo, ou seja, no dispositivo do usuário, antes de ser enviado para a nuvem, e só pode ser descriptografada no dispositivo da pessoa. Assim, não é possível ler os dados sem a chave de criptografia, porque somente o usuário, ou seja, somente você, por ter sido gerado no seu dispositivo, somente você terá acesso. Pode parecer complicado, mas em geral, a criptografia de ponta a ponta é entendida como uma proteção ininterrupta dos dados transmitidos entre duas partes comunicantes, sem interferência de uma terceira parte. Só que é importante também ficar ligado, porque algumas empresas usam indevidamente o termo criptografia de ponta a ponta, dizendo: os seus dados, quando estão sendo transferidos para a gente, são ininterruptos, ou seja, não possuem interrupções entre você e o nosso servidor. Mas isso não significa criptografia de ponta a ponta, mas sim a criptografia em trânsito. Recentemente, o software de meetings, de reuniões, o Zoom, foi pego mentindo sobre sua plataforma e foi processado por usar indevidamente o termo criptografia de ponta a ponta. Na verdade, eles estavam apenas descrevendo a criptografia em trânsito. Um outro termo que você pode acabar ouvindo também é o Client-Side Encryption, ou em português, criptografia no lado do cliente. Mas, Pio, qual é a diferença? No CSE, Client-Side Encryption, não é necessariamente o usuário quem deve gerar ou armazenar as chaves para a criptografia. O gerenciamento de chaves pode ser controlado por um serviço separado de gerenciamento, que então teria acesso às suas chaves e, portanto, aos seus dados. Então, mesmo que um aplicativo implemente o CSE, se as chaves não foram geradas no seu dispositivo ou se elas ficam armazenadas nos servidores deles, isso quer dizer que eles também podem usar as chaves para acessar os seus arquivos. Assim, é necessário também confiar no serviço, apesar de ter criptografia. Esse caso é muito similar ao Telegram. Já expliquei aqui em um vídeo, vou deixar aqui no card para você acompanhar, sobre como que o Telegram ele lida com a criptografia dos chats, o chamado chat seguro, dentro do seu aplicativo. Na prática, apesar dele criptografar os chats, ele ainda assim mantém a chave em seus servidores. Portanto, ele ainda assim pode descriptografar as suas conversas e ter acesso a elas. Então, por isso que não necessariamente só porque existe essa criptografia nos servidores que ela não pode ser acessada pelo serviço que a criptografa, ou seja, pelo próprio serviço que disponibiliza o aplicativo ou software para os usuários. Agora que entendemos os principais termos, bora conversar sobre os principais provedores de armazenamento em nuvem e por que você deve buscar um que valoriza a sua privacidade. Google Drive. Hoje, o Google Drive hospeda cerca de 2 trilhões de arquivos para mais de 1 bilhão de pessoas. Ele oferece 15 GB de armazenamento gratuito e também oferece planos com mais armazenamento se você quiser. O Drive faz parte do ecossistema Google, com integrações com outros serviços como Google Workspace, Gmail e Google Fotos. A política de privacidade do Google permite que eles coletem o conteúdo que você cria, carrega ou recebe de outras pessoas ao usar os seus serviços. E isso inclui qualquer arquivo que você armazene com eles, como por exemplo fotos, documentos, planilhas e qualquer outra coisa que você utilize através dos serviços do Google. O Drive não é criptografado de ponta a ponta, o que significa que eles podem acessar todo o conteúdo que você armazena lá. Ele implementa sim a criptografia em trânsito, onde os arquivos enviados do seu dispositivo ao Drive são criptografados, o que significa que se forem interceptados, eles não podem ser lidos ali por terceiros. Eles também usam a criptografia em repouso para os arquivos armazenados no Drive, o que significa que se alguém ganha acesso não autorizado aos servidores do Google no Google Drive, sem acesso a essas chaves, não é possível acessar os dados armazenados. Mas aí que está o problema. O Google ainda assim possui as chaves para decifrar os seus arquivos, o que significa
que eles podem acessá-los a qualquer momento. Eles podem também coletar os seus dados, analisá-los, usá-los para publicidade e marketing e podem compartilhá-los com terceiros. Oficialmente, o Google não detalha como e quais informações são usadas para marketing ali do Google Drive, somado também ao fato de que nada é open source, o que dificulta ainda mais as coisas quando pensamos em privacidade. Mas o que é conhecido é que eles escaneiam e analisam todos os arquivos e usam essas informações para munir seus algoritmos, principalmente porque o Google é uma empresa de publicidade, projetado para coletar o máximo de dados possíveis que possam ser monetizados. Mas não se trata apenas de monetização, tá? O Google também usa tecnologias de scanning para analisar seus arquivos por várias razões. E isso levanta questões sobre a propriedade também dos seus dados quando você acaba utilizando os serviços deles. E esse tipo de tecnologia pode ser usada contra qualquer um, mas principalmente contra jornalistas, minorias, pode ser utilizada para discriminar qualquer um em geral. O Google também tem uma relação muito próxima com vários governos, graças às revelações de Snowden em 2013 sobre os programas de vigilância em massa. Sabemos que o Google fez parte do programa PRISM da NSA, que permitia que a agência pudesse acessar todos os arquivos, todos os conteúdos dos servidores do Google. Resumindo, ao usar o Google Drive, não espere por privacidade. Próximo, Microsoft OneDrive. O OneDrive está fortemente integrado ao ecossistema do Windows e do Office, o que explica o seu amplo uso estando entre os fornecedores de armazenamento em nuvem mais usados. Só que o OneDrive não possui criptografia de ponta a ponta também, e nem para os planos pessoais e nem mesmo para os planos empresariais. Recentemente, eles criaram uma funcionalidade chamada Cofre Pessoal, que eles indicam para armazenar informações mais sensíveis, mas também nem mesmo nessa funcionalidade temos criptografia de ponta a ponta. Na prática, eles colocam alguns fatores de autenticação a mais, mas isso não impede que a própria Microsoft possa ter acesso aos seus arquivos. Além disso, os dados armazenados no OneDrive são monitorados e escaneados pela tecnologia PhotoDNA. Com ela, eles conseguem sinalizar e remover conteúdos ilícitos, mas também, e infelizmente, o uso dessa tecnologia pode ser estendida para a censura ou para a colaboração com programas de vigilância em massa. Já houveram casos de contas que foram determinadas por governos não democráticos para serem bloqueadas pela Microsoft por terem compartilhado conteúdos que iam contra o regime. O uso dessas tecnologias podem levar à exposição de arquivos pessoais, bloqueios de usuários e diversas outras situações por haverem regras arbitrárias. Especialmente considerando o histórico ruim da Microsoft na coleta de dados de usuários, é impossível recomendar também o Google Drive como uma opção para a privacidade. E para a gente fechar os serviços mais populares que não são recomendados também, entram na lista aqui outros como o Dropbox, Mediafire, iCloud e diversos outros que não implementam criptografia de ponta a ponta, não são open source e possuem um histórico ruim quando pensamos em privacidade por coletar o máximo possível dos dados dos seus usuários. Agora vamos conversar sobre quais ferramentas de armazenamento em nuvem são recomendadas para a privacidade. E para avaliação, vamos colocar aqui alguns requisitos mínimos. Primeiro, que essa ferramenta deve oferecer criptografia de ponta a ponta. E as funcionalidades de privacidade não devem ser opcionais. É o que chamamos de privacy by default, ou seja, privacidade por padrão. Terceiro, ela deve ter um plano gratuito ou um período experimental para teste. Quarto, suporte à autenticação de 2 fatores ou chaves de autenticação. Quinto, histórico positivo de segurança e privacidade. Também precisa ter uma interface web básica para o gerenciamento dos arquivos, além da fácil exportação de todos os dados, documentos, e também deve usar padrões de criptografia conhecidos e auditados. Além desses requisitos mínimos, para uma ferramenta ser considerada a melhor, vamos definir também aqui o melhor caso. Primeiro, que ela deve ser totalmente open source, ou seja, todos os aplicativos, softwares, bibliotecas, tudo precisa ser open source. Eles precisam ser auditados em sua totalidade por um terceiro independente. Precisa também ter clientes nativos para Linux, Android, Windows, macOS e iOS. O compartilhamento de arquivos com outros usuários precisa ser fácil. Ela precisa ter uma boa usabilidade. Deve oferecer pelo menos a funcionalidade básica de visualização e edição de arquivos na interface ali pelo navegador.
E esses são os requisitos mínimos e os requisitos assim um pouco mais avançados para que a gente possa ranquear as melhores ferramentas quando pensamos em armazenamento em nuvem. E começando pelo primeiro lugar do nosso top 3, hoje o único projeto que gabarita todos os requisitos mínimos e garante também alguns dos melhores casos é o Proton Drive. Lá em setembro do ano passado, quando ele ainda estava no beta, fizemos um review aqui no canal e logo depois o Proton Drive foi lançado oficialmente. Muitas informações daquele vídeo que eu vou deixar aqui no card ainda estão atualizadas e se você quer saber cada detalhe, enfim, só clicar aqui. Resumindo aqui também, hoje com o Proton Drive você consegue substituir totalmente o armazenamento que você teria com um Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, só que com privacidade. Todo o conteúdo, arquivos e até mesmo o nome das pastas são criptografadas de ponta a ponta no Proton Drive. Ele também permite o compartilhamento fácil de arquivos, onde até mesmo é possível gerar uma URL junto com uma senha para que você possa compartilhar. Assim, você garante que somente as pessoas que tiverem acesso ao link a essa URL e a essa senha terão acesso ao seu arquivo. Em geral, é muito simples usar o Proton Drive, mas por enquanto não temos o suporte à edição pelo navegador de planilhas, apresentações e documentos de textos, como por exemplo no Google Drive. Em vez disso, você tem que baixar o arquivo, editá-lo ali localmente e depois fazer o upload para a plataforma novamente. E comparando com outros produtos sem criptografia, a velocidade de upload de arquivos do Proton acaba sendo levemente mais demorada. Isso porque os arquivos são criptografados assim que você faz o upload. Sobre clientes nativos para desktop, segundo a Proton, ainda nesse ano de 2023, eles esperam lançar os clientes desktop tanto para o Windows quanto para o Mac. Tá no roadmap também funcionalidades como pré-visualização de imagens, documentos e vídeos diretamente dentro do aplicativo, assim como sincronização e backup de arquivos localmente. Hoje ele já tem um aplicativo open source tanto para Android quanto para iOS, ou você também pode utilizar aí através do seu navegador no desktop. Vamos falar do próximo e o próximo é o Nextcloud. No nosso top 2, o Nextcloud é uma suíte de aplicativos livre e open source, onde você pode hospedar o seu próprio serviço de armazenamento com calendário, e-mail, planilhas e vários outros apps. Ele é recomendado somente quando instalado em um servidor privado que você controle, ou seja, só recomendo o Nextcloud apenas em self-host. Isso porque a funcionalidade de criptografia de ponta a ponta do Nextcloud está em um período experimental e não é recomendado para ambientes de produção. Por isso, é comum que dados sejam perdidos ou não criptografados corretamente. Então, apesar de existirem hospedagens ou até mesmo revendedores de Nextcloud, hoje não é recomendado usá-los, mesmo que o fornecedor habilite a criptografia de ponta a ponta. Porque mesmo com ela ativada, é possível que ocorra alguma falha por não estar 100% estável e ali permita o acesso aos seus dados. Vamos falar do último app do nosso top 3, que é o Skiff Drive. Lançado em 2022, além de oferecer um Drive, o Skiff é uma suíte de aplicativos que inclui o Drive, Mail, documentos e calendário. Ele também vem para ser uma alternativa ao Google, só que também focado ali em privacidade. No plano gratuito do Skiff, vem com 10 GB de armazenamento, podendo atualizar para o plano Pro com 100 GB ou para o plano Business com 1 TB. Os arquivos armazenados no Skiff Drive são criptografados de ponta a ponta. Assim, os dados armazenados lá são protegidos por uma chave privada gerada e armazenada pelo próprio usuário. O Skiff também criptografa os metadados dos seus arquivos, incluindo nome, hora de criação e data da última modificação. E falando em software, atualmente somente algumas bibliotecas do cliente e de criptografia são código aberto, o que acaba sendo um ponto negativo. Eles comentaram recentemente que ainda em 2023 todos os seus produtos serão open source. Mas uma coisa muito legal do Skiff é que você pode escolher entre armazenar seus dados criptografados de ponta a ponta nos servidores Skiff ou no IPFS, que é um sistema descentralizado de armazenamento de arquivos. Então, se o Skiff fechar ou desaparecer em algum momento, seus arquivos ainda assim ficarão armazenados e disponíveis no IPFS. É claro que também o IPFS não é perfeito, precisa também seguir alguns passos para que os seus nós continuem ali armazenando seus dados sem excluí-los depois de um tempo, mas essa é uma opção muito legal e eu acho que outros provedores também deveriam disponibilizá-la para poder o usuário ali escolher entre o armazenamento centralizado ou descentralizado, que é muito importante. No Skiff temos aplicativos para mobile e no desktop, tudo funciona pelo navegador.
Um outro ponto negativo é que quando você precisa alterar um arquivo, não existe uma cópia local para que possa ser sincronizada. Mesma coisa do Proton, você precisa baixar, alterar e subir novamente o arquivo. Hoje o Skiff vem atrás do Proton Drive e do Nextcloud, mas ainda assim é uma boa alternativa de privacidade, principalmente se você comparar com o Google Drive ou até mesmo com o Dropbox. Muitos podem se perguntar, mas Pio, por que tal aplicativo não entrou no top 3? Aplicativos como Mega, Filen, Sync.com, Trezorit, pCloud e diversos outros que possuem uma pegada um pouco mais ali privacidade, acabam não participando do top 3 porque não cumprem com os requisitos mínimos de avaliação, ou estão em um estágio muito inicial e apresentam alguns bugs frequentes, ou não possuem um bom histórico de segurança e consistência de entrega e qualidade dos serviços, que é o caso também do Mega, que apesar de ser parte open source e criptografar os arquivos dos usuários, ao passar por uma auditoria recente foram descobertos ali diversos problemas graves no seu software e explicamos um pouco desses detalhes nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Então, resumindo, por isso que muitos aplicativos acabaram não se classificando para estar aqui nesse top 3. E assim como no vídeo de top 5 de e-mails voltados para a privacidade que fizemos aqui no canal, aqui também estamos considerando privacidade e segurança como principais, mas também a usabilidade, porque não adianta termos um e-mail ou um serviço de armazenamento em nuvem seguro e privado que é difícil de usar ou que possui instabilidades que atrapalham a experiência das pessoas utilizando ali o software. Por isso que as nossas escolhas aqui são para um público mais abrangente. Se você prefere outro serviço e ele não entrou aqui no top 3, é importante que você avalie esses requisitos que comentamos e decida se você vai continuar usando ele ou não. Um ponto importante sobre todas as recomendações aqui do Privacy Map é que, além das características específicas que permitem essa avaliação e classificação dos serviços de armazenamento em nuvem, existe também alguns princípios que seguimos para a avaliação de qualquer serviço ou aplicativo aqui no canal. E bora comentar rapidamente sobre cada um deles. O primeiro fator de avaliação é a privacidade e a segurança. As ferramentas devem seguir as melhores práticas de segurança e privacidade sempre que aplicável. O próximo é disponibilidade do código-fonte. Os projetos de código aberto possuem uma preferência em relação a alternativas proprietárias equivalentes. E o terceiro é ser multiplataformas. É preferível que as recomendações sejam multiplataforma, assim as pessoas não ficam presas somente a um ecossistema de um fabricante. O quarto é o desenvolvimento ativo. As ferramentas que recomendamos devem ser desenvolvidas ativamente. Projetos não atualizados ou que não são mantidos não são recomendados. O próximo é a usabilidade. As ferramentas devem ser acessíveis para a maioria das pessoas. Aplicativos que precisam ter um conhecimento técnico muito excessivo possuem menor prioridade na hora de recomendá-los. Temos também a documentação. As ferramentas devem ter uma documentação clara e extensa para facilitar o uso de todos. Não adianta eu recomendar uma coisa para você que não tenha documentação, suporte, FAQ, para que você possa também tirar suas dúvidas caso algum problema ocorra. Então, resumindo, essas são as nossas diretrizes, os nossos princípios que guiam qualquer recomendação de aplicativo, software ou ferramenta aqui no Privacy Map. E esse também foi o nosso top 3 de aplicativos de armazenamento em nuvem focado em privacidade, segurança e usabilidade. Um rápido resumo: se você quer começar com a melhor alternativa hoje, focada em segurança e privacidade, o Proton Drive passou por diversas auditorias recentes, leva todos os requisitos básicos e alguns adicionais e de quebra leva uma boa experiência e usabilidade com um bom nível de privacidade. Se você quer ter um serviço de nuvem, mas quer manter tudo sob controle, o Nextcloud é o mais recomendado, pois traz muita usabilidade, vários recursos adicionais e um nível muito bom de privacidade, apesar de ainda não termos a criptografia de ponta a ponta estável para os arquivos ali armazenados. No Skiff Drive você leva uma experiência e usabilidade regular com o aplicativo e um nível aceitável de segurança e de privacidade. E é isso aí, pessoal. Escolha uma dessas alternativas, saia do Google Drive, Dropbox, OneDrive e fique aqui acompanhando novos conteúdos de privacidade no Privacy Map. Antes de ir, não esquece de deixar o seu like, acompanhar os próximos conteúdos. A gente se vê em um próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e até mais!